O novo coronavírus está circulando no mundo inteiro e é preciso entender as formas de transmissão para tentar controlar a disseminação da doença. Linhares, por exemplo, já teve o primeiro caso de transmissão comunitária. E o Dr. Fernando nos explicou quais são os tipos de transmissão. Ficou melhor. Numa epidemia, a gente tem 3 momentos de transmissão. O primeiro momento é quando a gente tem casos importados. A pessoa veio de outro lugar com a doença tal, e a gente identificou que essa pessoa teve doente e tal, né? O segundo momento é a transmissão local, que as pessoas pegaram desses casos que vieram de fora. No terceiro momento, que é a transmissão comunitária, a gente, por mais que a gente investigue, converse com o paciente, converse com família e tal, a gente não consegue estabelecer de onde essa pessoa adquiriu a doença, né? Então, você considerando que 80%, 85% das pessoas têm pouco ou nenhum sintoma, apareceu essa transmissão comunitária. Por quê? Porque tinha sintoma. Então, quantos outros não podem estar na comunidade com pouco sintoma e mesmo assim está transmitindo? De 30% a 50% dos casos transmitem com pouco sintoma. E com o aumento de infectados, a máscara, que antes era utilizada apenas por infectados e por profissionais de saúde, se tornou um instrumento importante para conter o avanço da doença. Essa estratégia veio mudando, né, ao longo da progressão da epidemia, e hoje racional é isso, né? O Ministério da Saúde adotou, o governo do estado e o governo municipal. Máscaras para a população em geral, né? Não precisa ser máscara cirúrgica, máscara, né, fabricada do ponto de vista técnico, pode ser máscara feita em casa mesmo, né? As máscaras caseiras de tecido, de TNT, do que seja, são barreiras que possam não ter a mesma eficiência, mas já ajudam alguma coisa. Então, qualquer coisinha que a gente consegue diminuir a transmissibilidade é ganho para todo mundo, né? E o doutor adverte que, se não houvesse as medidas de restrição, a situação estaria muito pior. A gente ficou um mês inteiro dentro de casa, não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada exatamente porque a gente ficou esse mês inteiro dentro de casa, né? Então, na medida que a gente tem transmissão comunitária, muda um pouco as medidas. O nosso diagnóstico, nossa quantidade de casos suspeitos acabam tendo uma definição mais ampla, né, que não precisa ter um vínculo epidemiológico contra a pessoa, já que a gente tem casos de transmissão comunitária, e com certeza a gente acaba tendo mais chance da população em massa entrar em contato com isso e a gente ter problema lá na ponta, lá na saúde, né, na assistência. Quanto à cura, provavelmente teremos que esperar mais um pouco por conta dos testes em humanos. Existem diversos remédios sendo testados em protocolos clínicos e existem algumas recomendações de sociedade, né, de sociedades de classe, médicas e tal, que estão sendo feitas à medida que os pacientes têm indicação de internação em UTI. A gente está fazendo alguns tratamentos com sucesso. Agora tem pacientes que infelizmente não respondem ao tratamento. E por que uns respondem e outros não respondem? Por que uns pacientes criam uma inflamação generalizada no corpo e outros não? Ainda são incógnitas que a gente não tem resposta. E quem sabe a gente alongando o tempo, né, em que o país vai entrar em contato com esse problema, quem sabe essas respostas vêm. E quem sabe um tratamento que tenha mais comprovação científica, que tenha mais claro o sucesso, quem sabe possa existir, a vacina pode chegar. Então, quanto mais tempo a gente conseguir ir empurrando isso daí, é melhor.